Vamos agora falar com Raquel Varela, investigadora em História Contemporânea da Universidade Nova de Lisboa, que se junta a nós a partir do Rio de Janeiro. Boa tarde. Olá, boa tarde. Para ir diretamente ao assunto, porquê é que em Portugal não surgiu um partido saído da contestação com um eleitorado sólido, como o Syriza na Grécia ou o Podemos em Espanha? Eu avanço 4 explicações. O primeiro é que nós temos uma situação de pacto social em que, digamos, o central dos conflitos sociais, normalmente nas fábricas ou nas empresas, nos locais de trabalho, foi amortizado pela família. Ou seja, o prolongamento dos filhos até tarde na casa dos pais garantiu essa estabilidade social. Mas isso é um fenómeno que também aconteceu em Espanha, na Grécia e noutros países do sul da Europa nas últimas 3 décadas. Há a questão dos programas assistencialistas que têm sido muito ampliados, portanto, não o Estado Social, porque o Estado Social é de todos para todos. Os programas assistencialistas, como o rendimento mínimo, tendem a ser uma gestão permanente das altas taxas de desemprego. E isso tem um efeito amortizador dos conflitos sociais. Eu penso que a grande diferença de Portugal é que nós tivemos um processo revolucionário mais tardio, que constituiu um grande partido comunista, e os movimentos sociais, o Partido Comunista em Portugal tem um fator de contenção do regime democrático representativo, no quadro do regime democrático representativo. No final de 2012, assistimos a cenas de violência e de protesto raras em Portugal. A revolta dos portugueses continua a ser silenciosa, ou seja, através da abstenção nas urnas, que é tradicionalmente elevada? É um dos temas mais interessantes das sociedades europeias neste virar do século, é a questão da abstenção. Ela é um fenómeno de crítica institucional, portanto, de crítica à ideia de que o voto tem muito pouco efeito real na vida das pessoas. E no quadro em que instituições internacionais, com o acordo das instituições nacionais, e, portanto, a maioria dos parlamentos, decidem que há uma série de medidas que nem sequer passam por eleições, o caso da Comissão Europeia, o caso do Memorando de Entendimento, tudo isso leva a um desgaste profundo do regime democrático representativo, que eu penso que ainda não é um desgaste definitivo. Nós não estamos à beira do colapso do regime democrático. Aquilo que se vê reivindicado pelos movimentos sociais é que a democracia não pode ser uma democracia meramente formal. Deve haver democracia social, deve haver democracia económica, deve haver controle estratégico dos investimentos e das principais empresas da sociedade. O envelhecimento da população e a imigração massiva de jovens explicam, em certa medida, uma resignação, uma ausência de ruptura com o poder a nível nacional e com as instituições europeias? Nós temos uma geração, ou já 2 gerações, se quiser, que se tornaram adultas a partir do final da década de 80, no pacto social e, portanto, na ideia da ausência de conflito. Na ideia de que as pessoas não se organizam politicamente. O questionamento dos partidos, ele não surge no caminho da construção de outros partidos, surge no caminho da busca de soluções individuais. A ajuda familiar, a maioria dos desempregados em Portugal vive da ajuda familiar, a imigração. Nós temos hoje, provavelmente, a maior taxa de imigração de sempre, equiparável ou superior à da década de 60, ou seja, as saídas individuais, elas têm permanecido largamente face às saídas coletivas. Raquel Varela, obrigado por nos ter concedido esta entrevista. Muito obrigada eu.